O que será que aconteceu que a gente não lê mais? Além disso, será que a leitura realmente é tão importante assim? Ou ela é meio supervalorizada, tá? E outro ponto, né? Como retomar esse hábito de ler? Se ele realmente for necessário, né? Será que a gente deveria retomar esse hábito? E como fazer isso da maneira mais eficiente possível, né? Tendo as ferramentas certas para a construção de hábitos de produtividade, que é basicamente o que eu mais falo aqui nesse canal, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve por aqui. Bom, eu estava lendo um livro que chama A Arte de Ler, do Émile Faguet. E nesse livro o autor comenta, né, sobre como o hábito da leitura ele está cada vez mais escasso e cada vez menos as pessoas leem. E aí, naturalmente, a gente começa a pensar, né? Ah, provavelmente é por conta do celular, por conta do computador, etc., que disputa muito a nossa atenção. E é verdade também. Só que a grande parada aqui é que o livro do Émile Faguet foi escrito em 1911. Então, já nessa época, as pessoas já não estavam lendo, né? É muito curioso pensar assim, porque parece uma resposta fácil, rápida, que a gente já entrega uma solução. Ah, você não lê por causa do seu celular. Mas não é bem por aí, né? É o que a gente já consegue ver. Até alguns livros também do Arnold Bennett, ele também comenta isso. Sobre como a leitura, né, cada vez menos é presente na sociedade, no caso da sociedade dele, né, que era de 100 anos atrás, que quando ele escrevia os livros dele lá em Londres, né, que eram publicados nos jornais da época e tudo mais. Então a gente vê que, né, tem aquela frase muito interessante, que para todo problema complexo sempre tem uma solução rápida, fácil, barata e completamente ineficiente, né? A realidade é que todo comportamento ele é complexo, né? Todo hábito, todo comportamento, ele tem uma interação ali, né, multifatorial. E tem alguns fatores que, né, obviamente pesam mais do que outros, tá? Então, com certeza é mais difícil a gente ler tendo um celular extremamente, né, estimulante que puxa a nossa atenção, nosso foco, do que se era antigamente. Mas a realidade é que o foco ele tá escasso hoje em dia, mas ele sempre foi um pouco escasso, porque tem uma frase também que eu li no livro do Daniel Goleman, chamado Foco, que ele cita que toda nova informação que a gente recebe, a gente paga essa informação com a nossa atenção. E a nossa atenção é um recurso finito, é um recurso extremamente valioso e extremamente escasso, né? E a gente cada vez menos tem autonomia, tem controle, né, sobre a nossa atenção, o nosso foco. Cada vez mais a gente entrega esse foco na mão de outras pessoas, na mão de outras ferramentas, né? Então, quando você abre o seu Instagram, por exemplo, e você está olhando os seus reels, você é impossível dizer que você não está focado naquilo, né? Você nem pisca, você não tem um problema ali de falta de foco, tá? Quando você está, né, scrollando e vendo aqueles conteúdos hiperestimulantes. Não é a falta de foco. Isso não é que você está aqui, aí você olha para lá e não sei o que e perde a atenção. Você está focado. Só que você não está focado no que você gostaria de estar. Na maioria das vezes você vai se identificar com isso. Quando você está scrollando ali na rede social, você está num estado ali meio dissociativo. Você não tá ali de verdade. Você não está escolhendo focar naquilo. É que nem quando você vê uma batida de carro, sei lá, esses vídeos no Instagram muito assim, né? Aquelas coisas que chamam muita atenção. Você não consegue não olhar. Você não consegue escolher para onde você vai colocar a sua atenção, o seu foco. O que a gente tem, na maioria das vezes, não é falta de foco, mas falta de controle volicional, intencional sobre as coisas em que a gente foca. E o celular é um dos grandes inimigos disso, mas não é o único causador. Então, como a gente pode começar, né, a pensar em retomar esse controle do foco e por que que a leitura é justamente essa grande ferramenta para isso, né? Quando a gente está vendo um vídeo no YouTube,
E é bem possível que você esteja assistindo esse vídeo fazendo outra coisa, almoçando, cozinhando, né, olhando outras abas no seu computador, por exemplo, né, dirigindo. É bem provável, então olhando, né, os recomendados ali no YouTube, vendo os outros vídeos para você já assistir em seguida, você consegue ter um estímulo auditivo, ter um estímulo visual, ter, né, esse monte de processamento de informação que suga ali a sua atenção. Que faz você focar naquilo, independente de você querer ou não. Agora, um livro não. Um livro é uma página com um monte de símbolo desenhado que não emite, né, som, não fica brigando pela sua atenção, ele não fica usando nem o jogo de palavras do livro é feito, né, para te prender. Na rede social a gente também lê, quando a gente abre lá o Instagram e tudo mais, mas tudo que está escrito, né, aqui o próprio YouTube, né, ninguém que é bobo, quando a gente faz os títulos dos vídeos, as thumbs, a gente quer chamar a atenção da pessoa, porque é o jogo jogado da plataforma, né? Infelizmente é o que a gente acaba fazendo para fazer com que você assista esse vídeo e depois saia do YouTube, né? E depois comece a retomar o controle da sua atenção. Mas você está lendo, mas você não está lendo porque você quer, né? Você não tem essa intenção no que você está lendo. Você está lendo porque você, de uma certa forma, foi captado pelo copywriting, né? Que é essa escrita específica para puxar a sua atenção. Você foi captado ali por imagens chamativas, né? De novo, o meu vídeo, a ideia é essa, é chamar você para assistir esse vídeo. Mas é para você assistir esse vídeo para depois você ficar, né, com um conhecimento, tá, agora eu vou conseguir gerir melhor o meu foco. Então a gente chama a sua atenção aqui na rede social. E cada vez mais é difícil para a gente ler um livro, entendeu? Então não é nem pela informação em si do livro. Porque hoje em dia com o YouTube, com o acesso, né, que você tem na internet, você consegue assistir qualquer coisa, você consegue acessar qualquer conteúdo, material. Você tem mais acesso hoje à informação do que um rei tinha, né, alguns séculos atrás, com bibliotecas, né, gigantes. Então, se você quisesse alguma informação muito diferente, ou você teria que achar um livro, ou alguma pessoa que leu algum livro, que aprendeu, e você ter um contato presencial com essa pessoa para ela poder te ensinar. Na rede social você consegue botar no YouTube e assistir uma palestra de um professor de Stanford, de Harvard, entendeu? E ter acesso a esses tipos de conteúdos extremamente difíceis se não fosse a internet. Imagina, você tem que ir lá para Harvard para assistir uma aula. Não, você bota no YouTube e você consegue ver. Tem as aulas inteiras lá, do Robert Sapolsky, vários outros professores, né? Que você consegue assistir. E para isso você não depende mais do livro. Mas a grande questão aqui que é a grande tese, né, desse vídeo, é que o livro não é mais sobre a informação. A leitura não é mais sobre aprender as coisas. A leitura pode ser para você, como é para mim, um grande exercício de retomar o controle, a gestão do seu foco, né, a gestão da sua atenção. É o que eu percebo hoje. A maioria das pessoas não tem falta de tempo para fazer as coisas que elas querem. Não é falta de tempo, porque as pessoas que não têm tempo não teriam. Né, o Brasil é o país que tem, se eu não me engano, o maior tempo de tela do planeta, né? E também é o país, às vezes colocam em primeiro, às vezes segundo, junto com Portugal, de países com o maior número de índice assim, de ansiedade, né? Enfim, essas duas coisas pode ser que andem de mãos dadas também, mas na maioria das vezes não é falta de tempo. Né? O problema não é a gestão do tempo, é a gestão da atenção. Então a pessoa não consegue direcionar a atenção, o foco, a energia dela para aprender algum conteúdo novo, para estudar, que é o que a gente fala muito aqui nesse perfil, né? Para colocar todo aquele foco resolutivo, atencional ali em uma tarefa que ela de fato quer desenvolver. Então, eu quero aprender, sei lá, psicologia. Tem alguns livros aqui, tem o DSM-5, tem aqui o livro da psicologia. Eu posso assistir uma aula no YouTube sobre, mas eu posso aprender enquanto melhoro a minha gestão de foco se eu fizer isso lendo um livro, entendeu? Então, para mim, a leitura é muito disso. É você tirar um pouco essa hiperestimulação, ficar um tempinho sem fone de ouvido, sem ficar ouvindo música. Hoje em dia a pessoa vai tomar banho, ela bota música. Vai dirigir, bota audiobook.
a gente está trocando a prioridade, né, pela eficiência. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, ficar o tempo inteiro ouvindo coisa, consumindo coisa, assistindo coisa, para no final não se lembrar de nada, né? Para no final não conseguir decidir o que de fato é mais importante naquele momento, de ser aprendido. Então, provavelmente vale mais a pena você ler 100 páginas num dia de um livro, né? Igual eu comentei, 100 páginas de um livro de psicologia, do que for, do que às vezes você assistir mais aulas por mais tempo no YouTube e não treinar essa sua capacidade de foco. É a minha opinião, tá? Eu acho que o foco é o verdadeiro, é o petróleo da nova geração. Daqui a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, a gente vai tendo essa deteriorização da nossa capacidade de foco, de colocar a nossa atenção em resolver, em aprender, em fazer as coisas que a gente de fato quer. E acaba entregando essa nossa moeda, esse nosso petróleo, na mão de quem entende muito bem de cérebro, na mão de quem entende muito bem de atenção, de foco. E é essa galera que, né, que cria todo esse cenário viciante de anúncios, redes sociais, né, e tudo mais. Todo aquele algoritmo de redes sociais feitos ali para prender o máximo possível do seu foco. Você entrega de bandeja a sua atenção. Você chega e fala assim, ó, eu não quero ser aqui o dono, né, ou enfim, o sócio majoritário da minha atenção, do meu foco. Eu deixo você ser esse dono, o Zuckerberg e neurocientistas ali do Meta e tudo mais. Pode ficar com minha atenção. Por isso que a rede social é de graça, tá? Por isso que a rede social é de graça. Porque você consome, você fica vidrado, você passa horas ali. Enquanto você está ali, você está sendo exposto a anúncios. Sabe quando você está assistindo televisão, que tem aqueles anúncios ali? As pessoas pagam para anunciar na televisão, porque elas sabem que você vai ficar preso assistindo aquele programa. Na rede social isso é ainda maior, porque as pessoas ficam ainda mais presas, né, do que a própria televisão pelo todo o mecanismo ali, né, viciante e tudo mais. Então, vamos tentar parar de entregar o nosso petróleo na mão dessa galera. Vamos tentar, sabe, ser mais dono, usar nossa atenção, nosso foco de maneira mais intencional. A leitura é um excelente aliado para isso. Deixa o celular em outro cômodo, pega um livro, o livro que você quiser. O livro que você quiser pode ser literatura, pode ser alguma coisa que você quer aprender. E você vai ter, ao mesmo tempo, um desenvolvimento ali da sua capacidade linguística, vai melhorar a sua capacidade de raciocínio, sabe? Vai deixar sua mente afiada mesmo. Ao invés de ficar naquele consumo passivo, de ficar o tempo inteiro recebendo conteúdo. Não. Você lê aquela página, você formula aquelas ideias, você tem que pensar. O livro sozinho não vai fazer. Sabe, quando você coloca algum áudio, por exemplo, você não precisa ativamente estar fazendo esforço para entender o que eu estou falando. Seu cérebro capta automaticamente. O livro não. Se você deixar o livro aberto na sua frente, você não fizer o esforço de ler, de entender, de atribuir significado àquelas palavras, você não vai entender nada do que você está lendo, né? Então o livro ele te força, ele te coloca nesse exercício mental. Da mesma forma que você vai na academia, né, e fortalece, né, o seu corpo, os seus músculos, a leitura faz isso, entendeu? É como se fosse um esporte mesmo, né? Então tem algumas pessoas que gostam de jogar futebol e isso deixa o corpo delas mais saudáveis, né? Mais saudável e tal. Então assim, se você gosta de jogar vôlei, você joga vôlei. Se você gosta de jogar bola, você joga bola. A leitura é isso. Se você gosta de ler sobre psicologia, sobre filosofia, sobre literatura, leia, porque isso tudo, de uma certa forma, é um exercício para o seu cérebro. Eu gosto de fazer academia, musculação. É exercício. Faça algum exercício para o seu cérebro. A rede social está deixando o seu cérebro lerdo, sedentário. Produza alguma coisa. Coloque o cérebro para trabalhar, tá? Então, se você quer algumas dicas de como melhorar a sua capacidade ali de gerar bons hábitos, né? Como facilitar o processo de começar a voltar ali, se você, né, quer criar esse hábito e tudo mais, e quer entender como funciona, né, os mecanismos ali do seu cérebro para a formação de hábitos, como formar os hábitos certos e evitar, né, que os hábitos ruins se perpetuem, eu vou deixar aqui linkado o vídeo para você assistir, como ter esse controle ali da formação dos seus hábitos, e a gente se vê nesse vídeo, beleza? Valeu!